Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma pregação pioneira das instituições da Boa Vontade, falar sobre o Apocalipse de Jesus. O irmão Alziro Zarur começou desde 1940 e essa prática, graças ao irmão Paiva Neto, prossegue de levar essa bandeira, vanguardeira da religião divina. Hoje quem responde às questões das profecias finais é a irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica da religião divina em Salvador, Bahia. Bem-vinda! Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu agradeço a oportunidade de falarmos, pensarmos sobre as profecias finais. Esse texto bíblico que é estudado há tantas décadas pelo escritor Paiva Neto, que tem ajudado a humanidade a compreender ainda mais, sempre ainda mais em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, as revelações do Apocalipse de Jesus. Um axé, todo mundo do Nordeste acompanhando a programação, a quem está pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos também. A primeira pergunta chegou de uma pessoa que preferiu manter sigilo, não se identificou. Considerando a lei universal da reencarnação, quem são os mortos que serão julgados, conforme escrito no Apocalipse de Jesus, capítulo 11, versículo 18? Importante a sua pergunta, e começar considerando a lei universal da reencarnação é muito importante para nós na religião divina, porque a compreendemos como uma lei de oportunidades, de oportunidades que a lei divina concede a todos nós. Então, sim, ela é importante, inclusive, a lei universal da reencarnação, para a compreensão das leis divinas, do texto bíblico, do livro das profecias finais, o Apocalipse Redentor. Então, considerando a lei universal do Apocalipse, esses mortos, que inclusive narrado no capítulo 11 do versículo 18, é bom a gente retomar esse versículo para quem ainda não conhece esse texto. Esse capítulo é a sétima trombeta, o capítulo 11, versículo 18, e acontece então o anúncio da sétima trombeta, o anúncio do reino de Deus, o reino do mundo que se torna de Deus e do seu Cristo, e ele passa a reinar então pelos séculos dos séculos, está lá no versículo 15. E aí no 18, o evangelista João narra o seguinte: entretanto, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Assim, aos pequenos como aos grandes, é soada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Então, considerando a lei universal da reencarnação, que é uma lei de oportunidade, as vidas sucessivas que nós recebemos para retornar aqui quantas vezes sejam necessárias para a nossa evolução, para o burilamento da nossa alma, o aprimoramento do nosso espírito, esses mortos somos todos nós. Que em vários momentos aqui estamos, em várias oportunidades aqui estamos ou estivemos, e em vários momentos retornamos ao mundo espiritual. Então não acreditamos, não compreendemos que aqueles que morrem estão até hoje nos túmulos aguardando o julgamento final, o dia do juízo final. Aqueles que retornam ao mundo da verdade, justamente por acreditarmos que a morte não existe, esse é um ensinamento de Jesus, que nos diz, ora, Deus não é Deus de vivos, e sim, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, aqueles que retornaram ao mundo espiritual, passaram pelo fenômeno da morte, estão vivos, construindo esse reino de Deus, estabelecendo esse reinado de amor do Cristo e do Pai Celestial na terra e no céu da terra, indo e retornando tantas vezes quantas sejam necessárias. Então, meu irmão, o irmão Paiva Neto nos fala desse dia, o juízo final, o dia do julgamento, que ele é dinâmico. Ele não é estático, é claro, e ele vai explicar aqui no texto que nós vamos compartilhar, esse momento chegará, porque haverá ali um momento em que a Terra será alçada, ao estágio de orbe de regeneração, sairá de orbe de expiação, provas e expiações que ainda vivemos, por escolhas nossas, e será alçado à orbe de regeneração. Portanto, todos os seus habitantes, moradores, aqueles que receberão a oportunidade de continuarem aqui, precisarão estar também nessa vibração, nessa mesma sintonia de regeneração,
regeneração, de mudança, de reforma íntima, de reforma coletiva, para melhor, para o bem. Então, a respeito desse juízo final, né, que todos os mortos, então ali, que está descrito no Apocalipse, serão convidados, participarão desse momento, Montpaiva escreve o seguinte, na página 93 do livro Somos Todos Profetas, o subtítulo é Juízo Final e Dia do Senhor. O dia do juízo final tem também de ser entendido dentro da perspectiva do dia do Senhor, ou seja, nossa integração em Deus e suas leis universais. Somente estando nessa posição transcendente, acima de espaço e tempo, poderemos sentir quando se inicia o dia do juízo final, que é a etapa mais intensa do julgamento derradeiro desta humanidade. Já houve outros julgamentos finais. Esse julgamento, não estático, pois sempre esteve ocorrendo, vai ter um ápice, que podemos identificar como o dia do juízo final. E mais adiante, na página 97, ainda sobre o assunto, Montpaiva escreve: mesmo sendo o dia do juízo final um acontecimento dinâmico, conforme temos elucidado na pregação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, existe aquele dia em que todos serão reunidos, em espírito ou na forma corpórea, para receberem de acordo com as suas próprias obras. Fechar aspas. Então, esses mortos que no tempo determinado serão julgados, né, somos todos nós que tantas vezes retornamos aqui no planeta Terra ou estamos de volta ao mundo da verdade, a nossa pátria de origem. E a cada momento do nosso retorno há esse julgamento, isto é, há uma avaliação do que nós conseguimos realizar, do que nós conseguimos avançar do ponto de vista moral e espiritual, do que nós construímos de benéfico em família, em sociedade, a nossa evolução espiritual. Qual foi a nossa contribuição? O que nós conseguimos avançar espiritualmente. Então, a cada retorno nosso, a cada etapa concluída neste grande ciclo que é a eternidade, né, nessa grande estrada nossa que é a eternidade, nós temos várias etapas que a lei universal da reencarnação nos concede nessas várias oportunidades das vidas sucessivas. E a cada término de etapa, nós somos avaliados, nossa consciência, com o nosso anjo da guarda diante de Deus, e estabelecemos assim novos rumos, novas metas, novos objetivos para continuarmos a evolução que é eterna. É a lei das obras, né, que retrata o Apocalipse, dando a cada um segundo as próprias obras. A próxima pergunta, irmã Andréia, a pessoa também preferiu manter, né, o sigilo, não informou seu nome, não tem problema nenhum, é a seguinte: o que representa a segunda morte descrita no Apocalipse? Bom, eu preciso começar essa reflexão trazendo o escrito do irmão Paiva Neto no livro Os Mortos Não Morrem. Na página 123, ele escreve no subtítulo A Morte da Morte, morte entre aspas. E ele escreve o seguinte, já trazendo luz a essa pergunta. O livro da Revelação, repleto dos marcantes simbolismos narrados pelo sensitivo de Patmos, que é João Evangelista, né? Surpreende-nos com um evento inesperado. No versículo 14 do capítulo 20, vemos o inacreditável acontecer, a morte da morte. E aí ele cita o capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí ele continua, o escritor Paiva Neto. Não é desaparecimento dela, como desejam alguns, até bem intencionados, que pensam eternizar a vida material na conservação do corpo perecível, congelado, como ambiciona a criônica, mas a morte da morte, o último inimigo a ser vencido, na visão inspirada do apóstolo dos gentios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Quanto mais espiritualmente nos esclarecemos, mais a derrotamos. Morrerá a morte que sustentava o reino infeliz da ignorância espiritual em toda a terra. Agora, os seres humanos começam a saber por que vivem, morrem, reencarnam e que os mortos não morrem. E ao final deste subtítulo ele conclui dizendo: quanto ao lago de fogo, citado no versículo 14 do capítulo 20 do Apocalipse, trata-se do remorso, porque este sim é uma morte dorida para a consciência culpada. Fechar aspas.
Então, nesse versículo 14 do capítulo 20, também em outros versículos aparecem, né, a citação, a lição, o ensinamento sobre a segunda morte, que nos faz refletir sobre o nosso estado de espírito, qual é a nossa conexão com as leis divinas e vivência, né, não só a conexão no sentido de compreender e estudar, mas viver, qual tem sido a nossa prática com as leis espirituais. E quando vivemos afastados das leis divinas que regem a nossa existência, o amor, a solidariedade, o respeito, a verdade, a união, o perdão, enfim, todos os valores, a caridade, o bem que Jesus nos ensinou a exercer em todos os setores da vida, quando nós vivemos distanciados disso, nós estamos vivenciando a segunda morte. E aí, o nosso coração, essa dor que o escritor Paiva Neto fala aqui, né, é uma morte dorida para a consciência culpada. A nossa consciência, que é espiritual, né, o espírito que tem ali registrado as leis divinas, é originado em Deus, cada um de nós fomos originados em Deus. A nossa consciência nos cobra quando a gente age de forma equivocada, quando a gente fere alguém, quando a gente se fere, né? Quando a gente se fere, fazendo escolhas equivocadas, tanto para a nossa saúde física, quanto para a nossa saúde emocional e espiritual. Então, quando nós vivemos longe disso, nós estamos ali vivendo a segunda morte. É a morte moral, é a falência ética, né? Pessoal ou coletiva. E o Apocalipse, então, nos convoca a estarmos atentos a isso, para que a gente se aproxime cada vez mais da compreensão e vivência das leis espirituais, para que, vivendo esse amor em nós e também em favor dos outros, né, para os outros, para o bem da coletividade, nós não sintamos o remorso de haver perdido a oportunidade, o remorso de haver ferido pessoas que nos amam, o remorso de haver abandonado uma missão, de haver descumprido etapas que a nossa alma concordou com o nosso anjo da guarda. Por isso a prece é tão importante, né? Para que a gente se conecte cada vez mais com o mundo espiritual, com a nossa agenda espiritual e nos distanciemos desse sentimento, dessa segunda morte, que o nosso espírito possa estar cada vez mais conectado, né, com o amor, e assim não viveremos essa profecia aqui que o Apocalipse nos alerta, né? A segunda morte. Que vivamos a vida aqui e no mundo espiritual, vivendo o amor de Deus em favor da coletividade. E como diz o irmão Paiva, amando a vida, né? Saber preparar-se para a morte ou vida eterna na hora certa, determinada por Deus. Obrigada, irmã Andréia, pelos esclarecimentos, por representar a religião divina. Até a próxima. Deus está presente. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Outro grande abraço à irmã Andréia, pregadora ecumênica da religião divina, direto de Salvador, na Bahia, Andréia de Jesus. E a todos que estão também acompanhando pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, pode deixar nos comentários a sua questão ou aqui pelo WhatsApp, 998318195. Semana que vem tem muito mais. Fica aqui o quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.